Quietinho, assim, tranquilo. Tá, boa noite a todos e todas, dando continuidade aqui às atividades do Seminário de Humanidades, agora à noite. A gente está com algum problema na internet do campus, então essa palestra vai ser gravada agora, e quem conseguir de fora, né, entrar, sejam bem-vindos. Então, agora, a palestra vai ser, ela tem o nome A Crise Ambiental e Social na Pandemia, com a professora doutora Márcia de Araújo. Ela é professora do município do estado, no município de Piúma e do estado do Espírito Santo, e também professora do Instituto Vale do Cricaré, doutora, pós-doutora, na verdade, né? E a gente convidou, eu quero agradecer muito a você, minha amiga, pelo aceite do convite, e os alunos, né, vão tentar entrar agora, e aí você tem aí, a gente mais ou menos decidiu de 40 a 1 hora, você fica à vontade, tá bom? Não sei se vai ter alguma interlocução por conta dessa situação que a gente está sem internet, tá bom? Eu estou desligando aqui minha câmera, mas eu estou aqui, qualquer coisa você pode acionar aqui, que a gente está, eu e a Carol estamos aqui à sua disposição, tá? Tá bom. Boa palestra. Pessoal, boa noite, né? Eu queria agradecer ao pessoal do IFES, né? Por essa oportunidade de falar um pouco com vocês, assim, um bate-papo, né? Uma coisa mais descontraída, mas que também com certa profundidade diante do que nós estamos vivendo. Então, na pessoa da professora doutora Kátia, que é Gonçalves Castor, que é minha grande amiga, né? Eu também agradeço a todos os presentes e a todas as pessoas que estão na organização desse evento, tá? Eu arrumei vou tentar fazer com uma janela, mas com uma janela eu não vou conseguir, eu acho. Acho que é tela inteira, né? Só um minuto. Para eu poder desbloquear aqui e conseguir acessar. Eu queria uma devolutiva aí de vocês para ver se está tudo certinho. Estão me vendo? Me ouvindo? Sim, está tudo certo. Ouvindo certinho. Tudo certo? Ok, gente. Então, nós estamos aí. Eu gostei bastante desse template, né, dessa corda, quase, né, por um fio mesmo. A situação que nós estamos vivendo não é uma situação fácil. E se nós fizéssemos uma previsão de que há mais ou menos há 2 anos, né, atrás, nós estaríamos hoje ainda usando máscaras para trabalhar, ou vivenciarmos o que nós vivenciamos, que foi triste, e que ainda estamos vivenciando por causa do negacionismo. Essa semana mesmo, meu filho perdeu um grande amigo, esse amigo músico, com uma voz assim, do estilo Tim Maia, porque não se vacinou, né? Então a pandemia ainda está aí, as pessoas ainda estão morrendo, né? E isso é preocupante. E aí, falar na questão da crise social e ambiental, a gente fala numa coisa que está imbricada, né? O social do ambiental. Nós fomos nós fomos induzidos por um pensamento que criou uma dicotomia, uma divisão entre o que era social e o que era ambiental. Mas, na verdade, nós hoje trabalhamos em nossas pesquisas com a questão da sociedades sustentáveis, que se contrapõe um pouco ao conceito de desenvolvimento sustentável, porque, como a imagem já diz aí, né, a economia no desenvolvimento sustentável ainda está camuflada, mas ainda está tomando uma grande parte, né, dessa lógica. Então, se a gente for ver, as empresas que
dizem que fazem desenvolvimento sustentável, será que elas realmente estão trabalhando a sustentabilidade? O que é trabalhar a sustentabilidade? O que é essa questão de você incluir socialmente, né? O Enem ontem fala dessa questão da inclusão, né? Desse cidadão ser reconhecimento, ser registro civil. E a gente vai falar de democracia, que é o direito a todos, né? Todas e todes, de serem o que quiserem ser, mas ocuparem seus espaços de discussão, e da justiça ambiental, esse aporte, né, das sociedades sustentáveis, que é o que na pandemia nós não vivenciamos. Nós vimos que muitas pessoas, as pessoas que estavam nas comunidades, era muito diferente a questão do você viver um isolamento num quarto separado, isolado, com internet, podendo trabalhar de longe, com acesso a algum dispositivo, do que outros que vivenciaram outras formas e formas injustas, e isso também foi vivenciado muito nas escolas, principalmente de educação básica, né? Então, falar disso, falar dessa perspectiva de se pensar em sociedades sustentáveis. E quem nunca conheceu esse conceito, assim, eu indico que procure, né, procure se informar, ver vídeos, ler alguns artigos, né? O nosso grupo mesmo pesquisa, a professora Kátia, ela pode estar indicando, ou até mesmo vou deixar o meu contato para quem quiser fazer perguntas, tá bom? Bem, eu gosto bastante dessa foto, né? Porque é uma foto que está retratando até mesmo o que os indígenas têm vivenciado nesse período de governo, né? E o que é esse desenvolvimento, né? Esse desenvolver, no sentido etimológico da palavra, né? Lógico que não é isso que se propõe, mas há uma falta de envolvimento se veio a partir do momento que as culturas, a tentativa de homogeneizar, tornar tudo igual. Ah, você tem que pensar dessa forma, você tem que acreditar nessa doutrina, você tem que ver que foi por isso. A tentativa de colonizar o pensamento, as ideias, elas vieram com muita força dessa tentativa de igualar, mas na verdade hoje, né, nós temos que ainda pensar nessa heterogeneidade das culturas e dos povos, e entender assim de que maneira esses sujeitos podem viver os seus, né, as suas tradições, e de uma maneira livre, liberta, de uma maneira que não haja um controle em cima daquilo que se funciona, né, que se pretende funcionar. Semana passada, nós estamos trabalhando na escola um documentário que é Brave Blue World, né? Que é Bravo Mundo Azul. Eu até comentei com a professora Kátia, né? Quem puder assistir. E aí nós também estamos fazendo e-books no ensino médio com o tema de mudanças climáticas, até porque para abrir essa discussão, né, dessa COP26, onde muitos jovens não ficaram satisfeitos enfim, né, com os acordos que acontecem, né, principalmente na cúpula governamental. E o que fica, né, para o futuro? Qual a responsabilidade dessas questões? Então, nada melhor do que a gente pensar, e lá na escola eu tenho um amigo que é o Lucas Xavier, que está fazendo uma tese de doutorado em ensino de ciências, né? E de que forma esse ensino ele trabalha nessa perspectiva de levar o aluno, o estudante, a esse pensamento de que houveram mudanças,
mudanças que foram provocadas, mudanças que foram a partir do movimento industrial, né? E que o universo ele tem sua história, a sua composição química, mas que a partir do momento que a interação dos humanos no universo, né, e principalmente essas produções industriais em massa, né, foram fazendo com que todos esses elementos eles mudassem. Então, nós hoje vivemos uma emergência climática seríssima, né, e que precisamos que as pessoas leiam, estudem, debatam, né? E parabenizo demais o IFES por essa iniciativa, né? Estou aqui sempre que precisarem para a gente conversar, debater, aprender uns com os outros, né? Existe Marie, né? Ele fez em 2017 uma revisão de literatura e em periódicos científicos. E, na verdade, periódicos que se dedicavam à ciência. Ele relacionou um período que também eu vou indicar num livro, né, que a mesma autora, os três autores, né, o Sanches, a Sato e o Santos, né, eles fizeram um livro também na pandemia, que é o Vírus Simulacro da Vida, vai estar no próximo slide que eu coloquei, mas falando desse antropoceno, né? Esse período dessa época geológica que os humanos se tornaram capazes de interferir nos rumos e no destino do seu planeta. E interferências de grandes magnitudes e grandes consequências, né? A ponto de nós vivermos essa pandemia, a ponto de nós entendermos, não entendermos de vírus, mas também procurarmos entender o básico para não negar a existência do mesmo. É muito importante a gente dialogar e entender sobre esses micro-organismos que, enfim, né, na proliferação e na reprodução, principalmente para revenda, para o comércio, a indústria, né, a agroindústria, vai proliferar, como as demais hipóteses que tiveram sobre o surgimento da Covid, né? Então, o Crutzen, ele vem com essa novidade, né? Esse é o autor que fala que a atividade humana ela vem tendo uma presença crescente em múltiplos aspectos do mundo natural e no funcionamento desse sistema Terra, né? Então, assim, é uma época em debate em que se transforma, né? A humanidade se transforma da força biológica em força geológica. É uma coisa inédita, né? Porque nenhuma espécie tinha feito isso antes, tinha feito essas alterações. Nenhuma espécie ela tem como alterar o ciclo natural, né, dos elementos, das reações, etc. Claro, o próprio planeta já passou por algumas mudanças sem a interferência humana, mas agora o que a gente está falando é dessa crise, né, desse antropoceno, que alguns autores utilizam esse conceito para dizer, olha, a humanidade está interferindo, e está interferindo muito. Né? Então, esse período antropoceno ele exigirá de nós todos uma nova ética, e essa ética para uma vida coletiva. Vocês viram que durante o isolamento, se eu me isolasse, né, e se o outro não se isolasse, haveria a disseminação. Então, houve a necessidade de toda uma coletividade abrir mão, né, de várias questões para que a vida pudesse existir. Mesmo assim, no Brasil, só no Brasil são 600 e poucas mortes, né? 1.000 mortes, desculpa. E nesse estado a gente pensa, poxa, se soubéssemos e priorizássemos e agíssemos em prol da coletividade, muitas vidas seriam poupadas. Também, claro, sem deixar de citar a irresponsabilidade
daqueles que fazem, né, políticas públicas e agem, fazem as ações a partir delas, né? Então, a gente não pode deixar isso de falar disso de forma nenhuma. Esse é o livro que eu indico para vocês conseguem baixar na internet. Os 2 livros que eu vou indicar um pouco sobre o que a gente vai falar, eles falam bastante sobre essa questão dessa interferência, né, capitalística, humana, nos ciclos vitais, né, nos ciclos da natureza. E em questão dessa emergência climática, falando de COP26, a gente vai falar principalmente do ciclo do carbono, né? Em que há uma grande liberação dos mesmos, desses gases, e a absorção em potencial ela está sendo diminuída por conta do desmatamento, né? Então, nós temos algumas formas em potencial para absorção, é um ciclo de eliminação e absorção. Se você elimina mais do que você absorve, então isso quer dizer que nós estamos em desequilíbrio, é uma crise acentuadíssima, né? É uma emergência climática. E aí, quem quiser ler esse livro aí, eles abordam algumas questões. O livro foi escrito, ele tem 21 páginas, né? Na verdade, é um manual, bem didático e fala de algumas questões dessa. Eu trouxe alguns trechos para a gente discutir. Eu gosto muito da poesia nesses momentos, né? E a poesia e outras coisas que foram tiradas de nós. Eu não vou dizer, eu ia usar o termo roubadas, mas a gente não pode usar esses termos para igualar o sentido produzido por aqueles, né, que vivem lógicas de exploração. Na verdade, o nosso tempo de vivência humana, ele está sendo muito em favor do consumismo, da máquina capitalística, dessas questões que, enfim, né, nos tiram o prazer de viver. Então, essa poesia de Manuel de Barros, ela vem nos falar um pouco sobre isso, né? Sobre você pensar nessa velocidade, né, da sua vida. Então ele fala: prezo insetos mais que aviões, prezo a velocidade das tartarugas mais do que a dos mísseis. Tenho em mim esse atraso de nascença. Eu fui aparelhado para gostar de passarinhos. Tenho abundância de ser feliz. Por isso, meu quintal é maior do que o mundo. Então, quantos de nós hoje não temos um quintal, né? Não temos um tempo para apreciar as coisas, né? Até mesmo a medicina moderna, ela faz uso das questões, né? E abuso da indústria farmacêutica para nos acelerar ou nos adoecer quando nós nem doentes estamos. Então, são muitas críticas, né, que a gente vivencia, que estamos vivenciando nessa crise e que precisamos pensar em nossos modos. Que modos esses? De estar e ser no planeta Terra, de estar e ser no seu local de ação, no seu local de potencial, em potencial. E aí, essa obra, Vírus Simulacro da Vida, ela trata dessa abordagem científica, né, sobre essa dinâmica da vida, dos vírus, os seus hospedeiros, as doenças e da pandemia. São tecidas considerações complexas sobre a sociedade humana e os prejuízos ambientais no contexto do capitaloceno, que ela já substitui o termo antropoceno, apesar de que ela cita e referencia o Crutzen sobre o Paul Crutzen sobre essa questão do antropoceno, mas ela já o denomina de outra maneira, né? Que é o capitaloceno. E esse capitaloceno marcado por essa aceleração industrial,
pela mecanização pesada da agricultura e pela emergência climática. A esperança do futuro se dá na abordagem da arte e educação ambiental. Então, palavra-chave: educação ambiental, vírus, pandemia, emergência climática. Eu estou cansado de ouvir falar, né? Muitas pessoas podem estar falando isso, mas assim, que a gente ainda tenha um cantinho reservado para discutir e para ouvir falar, porque quando a gente não tiver mais interesse no debate, as coisas podem ficar ainda piores, né? Então a gente tem que estar propondo, né, como esse evento brilhantemente aí está nos trazendo essa oportunidade. Com toda essa gama de essas questões abordadas pelo vírus, né, o SARS-CoV-2, né? Então a gente, na ecologia, nós aprendemos que nenhum ser é independente do outro. Nenhuma das porções que não tem vida, como água, terra, fogo, ar. Os humanos, eles são ecodependentes, né, dos ecossistemas, e o mal que acontece em um recairá sobre os outros. Somos elos intrínsecos de uma terra que carece de toda a sua extensão para que continue existindo. Então, muitas vezes, durante uma linha cartesiana de pensamento, né, ela trouxe para nós o sentido de dominação, de que o homem é o dominador do planeta. E nós temos que pensar por outras vias. Que vias são essas? Outras lógicas. Que essa lógica é a de que nós somos parte integrante e não dominadores do planeta. Então, somos ecodependentes, interdependentes, né, uns dos outros, porque se falta qualquer um desses elementos, ou se qualquer um desses elementos é atingido, nós estamos vivenciando essa crise. Então, essa crise que precisa ser discutida, sim, precisa ser levada para eventos mundiais, sim. É muito recente o período de discussão, né? Vão fazer 50 anos da primeira conferência de Estocolmo, onde começou-se a se falar na questão da educação ambiental, das questões ambientais, e a partir dali as organizações, né, vieram recomendações, tratados, e outras políticas, e que alguns governos invisibilizam. Então, porque a tendência é que o capitalismo, né, e suas engendragens, né, o que está engendrado nele, possa trazer à tona de que não, essas lógicas não são reais. Mas para que consumir tanto? Para que gastar tanto? Para que trabalhar tanto? E qual o momento que eu, enquanto ser humano, tenho para pensar em mim, para pensar na minha saúde, né? E aí já tem vários livros que você pode estar vendo, né? Lendo. Eu gosto bastante de um antigo, que é o Monge Executivo, né? Que fala justamente sobre essa relação de tempo, dessa relação desse homem que corre atrás dos negócios e que não tem tempo para si mesmo. Então, muitas pessoas na sociedade, né, milhões de pessoas vivem nesse estado. E, ao mesmo tempo, produzindo e liberando para o planeta ainda mais toxicidade, né? E essa questão tóxica afetando as emoções, afetando a razão, afetando as áreas, várias áreas, múltiplas áreas nesse sentido. Outro livro, e aí esse tem 31 páginas, é Boaventura de Souza Santos, né? É um autor conceituadíssimo. Ele é português, mas ele escreve sobre as questões latinas, né? E esse domínio da questão europeia, colonizadora, ele fala contra isso, ele defende uma educação decolonial.
e fala desse vírus, né, de que maneira as pessoas passaram por estão passando, né, e de que maneira as diferenças são acentuadas, e bem acentuadas, como eu falei no início da nossa palestra aqui. Bem, na discussão, eu tentei assim pegar algumas questões que foram faladas, né, na COP26, e nós tivemos o Brasil com governadores os representando, né, tentando buscar verbas para as questões de reflorestamento e outras questões, uma vez que nós estamos com uma certa deficiência, né, no nosso líder nacional, que é o presidente da República, em reconhecer todos esses problemas. Até porque as pessoas pensam que é um atraso, né? Isso é um atraso de vida, isso é um atraso, é um retrocesso. Vou voltar a andar de carroça, como em alguns lugares já anunciaram, né? Mas não, será que é atraso? Mesmo será que vamos ficar nos matando, nos afetando, né? Tanto como a gente vivenciou esse período aí. Então, várias questões estão aí, ó. Deixar o carro em casa e usar o transporte coletivo. As pessoas têm seus carros e vão cada um no seu carro, num carro, então a emissão de carbono é maior. Abastecer o carro com etanol, né? O etanol de cana, ele reduz 73% das emissões de carbono, de CO2, se utilizar de substituição à gasolina. Ande a pé ou de bike para realizar as atividades cotidianas de curta e média distância. Mobilidade ativa, né? Que também faz bem para o nosso corpo, nossa mente, né? Enfim. Depois de perder o hábito de usar o carro, livre-se dele, se puder, né? Instale uma composteira em sua moradia e procure cooperativas de catadores. Opte sempre que possível por embalagens retornáveis. Isso não é novo, isso essas coisas que a gente está falando não é novo, né? Mas ainda se faz, ainda é necessário diante dessa emergência climática que nós estamos vivendo. Enquanto for necessário, nós vamos ouvir. Né? E se estamos ouvindo, é porque não estamos fazendo. Né? O carro elétrico resolverá o problema ambiental da mobilidade motorizada individual, por não usar combustível fóssil. Reduza o consumo de eletricidade, né? Porque aí o carro elétrico vai gerar outro problema, que é a questão da eletricidade, que também está vindo aí com uma questão, com uma crise, né? Principalmente a nossa, que é gerada através, que é uma energia hidrelétrica, então a questão dos rios, né? Enfim. Use lâmpadas mais econômicas e sensores que desligam as luzes. Pense em usar a energia solar. Reduz a geração de resíduos sólidos, lixos geram 9% das emissões. Separe os secos, reciclados, orgânicos, compostados e rejeitos, aterros sanitários. Essas ações são necessárias para mudar as mentalidades, gente, e do modo de vida urbano, indispensável na mitigação da crise climática. Então, como eu disse, se estamos ouvindo, é velho, nossa, fui lá para ouvir a palestra, ouvi essa palestra, ouvi tudo isso de novo, é velho, mas se estamos ouvindo, não estamos fazendo, e não está tendo efeito, então precisamos ouvir novamente. Bem, diante de toda essa emergência, né, eu citei 2 livros bem interessantes e que eu já deixo as minhas considerações, por nós estarmos vivenciando um processo de desenvolvimento que não cabe mais, né? Se nós não nos reorganizarmos enquanto sociedade e procurarmos meios, né, de fazer uma reversão
a essa situação posta, porque já está posto, já está aí, vai ficar difícil. Então, assim, os jovens hoje, é difícil você controlar o interesse financeiro de um governo, né, que não quer assinar protocolos de redução do nível do lançamento de carbono. Sim, é difícil, mas é a pressão popular que se faz necessária para que esses políticos possam prevalecer, fazer prevalecer as políticas públicas e fazer políticas públicas nessas áreas. O que é mais interessante é isso, né? Entendermos sobre essas questões, vivenciarmos, mudarmos os nossos modos de viver diante dessa questão emergencial, ler, nos antenarmos, né, para essas questões de que existem pessoas que vivem em modos diferentes, né? E que o mundo, ele geograficamente, ele está dividido. Porque como um autor que eu gosto bastante, que se chama Michel de Certeau, disse, alguém inventou essa linha. Alguém, eu sempre falo isso para meus alunos, alguém disse assim, olha, daqui ali é o país tal. Daqui de lá até não sei quanto é o país tal, mas não interessa, né? Não adianta fazermos tantos esforços se outros países não fizerem também. Então, precisamos desse novo sentido de viver coletivamente, tá bom? E eu não controlei meu tempo, eu acho que eu falei em 40 minutos ou 35. Pode me dar um retorno aí, Kátia, por gentileza? Sim, Márcia, você está dentro do tempo. Tá. Não, então é isso. Eu deixo as minhas considerações, né? Peço que vocês assistam o documentário, né, que é o Brave Blue World, que vai falar de formas sobre. E eu achei interessantíssimo o documentário, que ele traz não só essa questão da redução do consumo de água, mas sim a partir da membrana, da proteína água-porina, qual a possibilidade de usarmos, reutilizarmos a água do saneamento básico, a água do esgoto, né, para utilizar vários fins, né? E fica aí como ideias para experimentos, apresentações de feiras de ciências, projetos de iniciação científica e outras questões. Mas é isso, eu deixo aqui essas considerações, dizendo que precisamos pensar nesse planeta com mais cuidado, né? Precisamos entender que estamos ainda em pandemia, né? As coisas não acabaram, as pessoas ainda estão morrendo. É muito fácil as pessoas quererem agir como algo normal, né? E ainda precisamos de uma dose de reforço. Vírus são mutantes, né? E nós não sabemos o que vem por aí. Vocês já viram que existem países que estão entrando em lockdown novamente. E é isso, antenamos e partimos para as novos debates e novas discussões, tá? Eu fico por aqui e agradeço a atenção de vocês. Márcia, antes da gente terminar, só uns pontos assim que eu anotei, né, diante do que você trouxe, que a pandemia, por mais dor que tem causado todos nós, ela traz aprendizados, né? Então, esse aprendizado, a gente sair de um mundo individualista para um mundo da cooperação, né? É urgente isso, né? Assim, é para ontem esse modo de vida que a gente precisa questionar. Eu estava vendo, eu estou fazendo um curso do Naomi Chomsky, e ele falou, eu estou muito assustada com o que ele trouxe. Assim, ele falou que entre a catástrofe e a apocalipse, a gente já está na catástrofe. O último dado agora do IPCC traz que a Amazônia, aquilo que você estava falando do carbono, a Amazônia já está produzindo, né, efeitos que não eram para ser produzidos.
né, esses efeitos do carbono. Então, ela já está em desequilíbrio, né? E um outro dado que ele traz, que os cientistas tinham previsto essas mudanças mais radicais para daqui a 70 anos. Já está em 20. Quer dizer, está ali, está do nosso lado a situação que a gente vai enfrentar agora. Né? Principalmente esses jovens que estão nos assistindo. Né? Eles estão hoje com 16, 17 anos, 20 anos. Você imagina, daqui a pouco eles estão vivendo e não vai ser um mundo muito bonito. Mas a gente precisa... há uma chance de uma mudança. Né? A questão desse modo de vida, sair desse modelo instrumental para um modelo mais estético e ético, né, como você diz, né, que a gente ter a noção de que a gente vive interdependentemente, né, com cultura e natureza não se separam, né, a gente precisa ter outros modos de viver, de sentir, de amar, de colaborar, né, de estar juntos. Não há outra forma, né, não tem outra receita melhor do que essa. Né? E aí eu queria só assim que você trouxesse um pouquinho da sua experiência que você vem pesquisando com os povos, os tradicionais, que eu sei que você fez no seu doutorado, trabalhou com no seu doutorado e no seu pós-doutorado também você trabalha com as culturas tradicionais. Só essa experiência, porque também... Por que eu estou te pedindo isso? Porque o Campo Centro Serrano ele está localizado, né, num município que tem os povos tradicionais, né? Então, assim, só para dar um gostinho assim, de como pesquisadora, né, o que você traria para esses alunos, né, que fazem pesquisa lá nessa região? Rapidamente, Márcia. Claro, com o maior prazer, né? Assim, reiterando sua fala, eu digo que eu não estou trazendo uma visão catastrófica da situação, né? Estou trazendo uma visão do que nós ainda precisamos refletir muito, debater demais, né? E assim, eu sempre fui apaixonada pela educação ambiental. Então, era algo que me movia demais às escolas, e aí eu fui fazer mestrado, querendo saber a importância, né, a vida dos pescadores aqui em Piúma. Porque aqui tinha uma escola de pesca, foi a segunda do Brasil, né? Então, só que no meio do meu mestrado, o Ministério fechou a escola e resolveu criar um IFES da pesca, e todo voltado para a pesca. E realmente é um IFES bacana, né? Eles trabalham com essa perspectiva. Só que a escola de pesca ela tinha um viés, um modo de trabalho mais tradicional, né? Tanto que o polo pesqueiro de Itaipava, que é uma região, município vizinho, ele é todo formado por alunos que cursaram na época era de quinta ou oitava série da Escopesca. Aí eu fiz toda essa questão e fui estudando sobre educação ambiental, sobre essa questão da educação ambiental não ser uma disciplina, não ter como, porque a educação ambiental ela é interdisciplinar, né? A gente tem que entender esses movimentos históricos, sociais, políticos, né? Para a gente entender por que tanta mudança. Quando você está numa linha de defesa ambiental, que é algo que te move, né? Que essa militância, ela é uma postura de vida, ela não é só uma militância, toda militância mas essa é enraizada mesmo, você vai estar sempre na contramão dessa onda desenvolvimentista. Então, nós que somos escritores, né, pesquisadores da educação ambiental, defensores da educação ambiental, nós temos que entender que em muitos locais nós não seremos bem vistos e que os discursos, né, eles são prontos e feitos, em sua grande maioria, dos empreendimentos para enganar as pessoas. Movido por essa lógica, eu fui para o doutorado. Eu queria saber de que maneira esses royalties de petróleo,
toda essa questão do petrolífera, negociava, né? E aí vem Foucault com as negociações, né? Os biopoderes, a biopolítica, negociava diante do pescador, que é simples, é uma pessoa simples, mas é uma pessoa. Isso não quer dizer que ele não é politizado, ele sabe também. Só que essas pessoas estão cansadas de serem ludibriadas, enganadas, né? Por um discurso, enfim, que não condiz com nada, né? Às vezes atropela, avança, modifica toda a paisagem existente. E aí eu fui para o doutorado e tentei investigar de que maneira essas comunidades elas eram potencializadas. Aí eu trabalhei a região litorânea sul, né, do Espírito Santo, a minha tese vem falando sobre essas questões, eu chamo até, eu usei muito, como eu sou bióloga, eu usei muitos termos da biologia. Na dissertação, eu usei simbiose, porque eu acredito, né, nessa questão forte da educação ambiental, na simbiose com a cultura, com a história e com a tradição. Simbiose está junto, sem fragmentação. E no doutorado eu falei de processo osmótico, osmose, né? De que maneira está entrando essa potência, né? Para que as comunidades possam dialogar, pelo menos, com esses empreendimentos, que a tentativa é mudar a paisagem, explorar o ambiente local. Aí eu estava parada, né? Quando eu recebi uma proposta da Fumbio, que eles fazem toda no litoral do Rio de Janeiro, de São Francisco de Itabapuana, Arraial do Cabo, eles trabalham gênero, né, a mulher na pesca. E eu fiquei com a área como pós-doutoranda na época, né, agora eu já terminei o pós-doutorado, para pesquisar mulheres catadoras de concha de um quilombo. Então, assim, eu fui estudar história, tradição, eu fui entender quais os portos, quais eram os tipos de escravos, de que parte da África que eles vieram, por que eles vieram explorar. Hoje eu faço ligação com algumas pesquisas com o quilombo de Presidente Kennedy. E qual foi o meu, assim, o que eu pesquisei e ajudei a desenvolver, né? O reconhecimento dessas mulheres no benefício, né? Na questão previdenciária, porque elas não têm nenhum tipo de seguro, desemprego, reconhecimento em carteira, nada. As marisqueiras têm, gente, é importante falar, né? Defeso, elas recebem defeso. As catadoras de ostras, não. E lá no Quilombo, elas são reconhecidas como catadoras de ostras. Tanto que elas são famosérrimas, assim. Toda vez que eu vou agora para lá, eu compro ostras, né? Tem queijo, elas estão, enfim, elas estão empreendendo nos seus modos de existência. E foi mágico, assim, entender da interseccionalidade, que trabalha o gênero, trabalha a cultura, trabalha a política, trabalha o ambiente, trabalha a sociedade, né? É muito importante quando a gente vai crescendo e intelectualmente, né? Nos propondo a aprender. E, claro, né? Somos ainda seres em constante processo de aprendizagem. O que eu digo é assim, que com muita propriedade, que todas essas áreas, né? Existe um fator que é o empreendimento querendo tomar, né? É a questão do biopoder, a questão do movimento, né? O poder sobre os corpos, a tentativa de silenciar, de invisibilizar aqueles que estão no local. Então, falar de emergência climática, falar de COP26, falar desses momentos é falar também que nós temos que pensar nessa questão humana, né? Nessa questão de sermos mais humanos, de termos mais ética, e entendermos esse processo da humanidade
com mais potência, porque assim, o que nos enreda, né? A comunidade, muitas vezes, ela vende o seu potencial porque ela quer o desenvolvimento a todo custo. E isso eu digo por Macaé. Eu tinha medo que nós nos tornássemos um Macaé, né? E aí, né? O que resta a partir daí? Assim, eu não tenho respostas, eu tenho problematizações para levantar. E dizer que, diante dessa pandemia que ninguém esperava, é necessário que a gente mude posturas, né? É necessário, não tem como mudar ou viver da mesma maneira, porque aí nós vamos estar produzindo novas formas, né, micro-orgânicas ou, enfim, virais, o que seja, né? Mas nós vamos estar. Eu acho que tudo isso vem para nos ensinar, né? Nos ensinar principalmente a exercermos essa humanidade que está dentro de nós, né? É isso. Ai, que ótimo, Márcia. Eu acho que a sua fala cumpriu, né, o papel que a gente predispôs aqui no Seminário de Humanidades, né, nessa palestra sua. Eu não sei se tem perguntas, Carol, eu não sei como é que está a questão aí da disponibilidade no campus, né? Emanuel, eu sei que já está aí. Emanuel, você quer comentar alguma coisa? E se existe alguma pergunta aqui, a Fernanda também está aí. Vocês querem fazer alguma outra questão aqui para a Márcia? Olá, boa Carol. noite. Ei, Fernanda. Boa noite. Oi, Márcia, parabéns pela palestra. Muito importante você trazer esses temas para nós. Essa questão do antropoceno, que é muito novo, né? Quase as pessoas não falam da significância que tem esse antropoceno dentro do contexto ambiental. Por quê? Porque o homem, atualmente, está sendo capaz de mudar uma era geológica, né? Então, quando a gente pensa sou da área da geologia, a gente pensa dentro dessas questões geológicas, todas as vezes que houve uma nova época, um novo período, está associado a algum desastre que aconteceu, seja impacto de meteoritos, seja extinção de biodiversidade, e o antropoceno, então, é uma nova era aí que está associada unicamente às questões ambientais relacionadas aí à ação do homem, né, aos processos antrópicos. Então, assim, é de muita relevância você trazer isso para nós, para que as pessoas se conscientizem ainda mais, né, dos nossos atos, porque se a gente está sendo capaz de modificar o ambiente a ponto de modificar, de alterar a tabela, o tempo geológico, é porque o negócio não está muito bom, né? Então, assim, sempre persistir nisso. Parabéns pela apresentação, muito boa. Obrigada. Obrigada a você, Fernanda. Isso aí, eu penso que eu trouxe, né, algo que a gente vem discutindo e para a gente pensar junto, né? E é isso, é isso. Eu acho que, como eu falei, o planeta ele já, né, nós já tivemos outras questões de modificação né, a partir dessas eras geológicas que não foram antropológicas, né? Mas, enfim, eu trouxe para a gente pensar a força disso, né? Da nossa interferência. Ok. Exatamente. Obrigada. Bom, gente, eu acho que a gente não está ainda, porque eu estou fora do campus, né? Então eu não sei como é que está a situação lá dos alunos, mas enfim, foi gravada, né, a sua entrevista, a gente vai repassar para os alunos, para as turmas. Quero te agradecer muito, 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 minha querida, sempre é bom te ouvir, adoro, e agradecer muito mesmo pela sua disponibilidade aqui na segunda-feira com a gente, tá bom? Um beijo grande, obrigada aos outros que estão aqui ouvindo também, e a gente vai encerrando nossa palestra por aqui, tá? Um beijo. Tá, eu que agradeço muito, tá? E peço aí que a gente pense nesse agir coletivo, né? E debata mais, gente. Vamos debater, vamos levantar essa bandeira aí, mas não é só bandeira, muita gente já levanta bandeira, né? Essas ações, eu falo sempre isso com os alunos, e vamos pensar com mais seriedade, né? Isso aí. Obrigada, Um beijo, Márcia. Boa beijo, noite. gente. Boa noite.